Salve, meus amigos, minhas amigas, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para um papo super interessante no canal InfoSerra. Vamos chegando, compartilhando essa entrevista bacana. Vamos falar hoje sobre sustentabilidade com a nossa já conhecida amiga Yasmin Canali. Tudo bem? Como é que você está? Olá, boa tarde, tudo certo? É um tema realmente muito importante, né? Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, em que recentemente nós tivemos problemas com enchentes. Sim, né? E você, então, é uma das organizadoras da Semana do Desenvolvimento Sustentável e Regenerativo de Gramado. De onde surgiu essa ideia e como é que está a organização do evento? Isso, eu sou uma das organizadoras. O evento foi criado através de uma lei, promulgada no ano passado, e esse ano vai ser a primeira vez, né, que ele vai ocorrer. Tem eu de organizadora e tem a Elisandra também, que é assessora, também organizadora. Ela começou, né, procurando pessoas para falar sobre o assunto, ela que ajudou na criação da lei. E aí, nesse ano, ela me chamou para ajudar a procurar mais pessoas e temas para se envolverem, na semana. Sim, começa hoje então, dia 20, né, essa entrevista vai ao ar na terça-feira, então mas já fiquem ligados já na programação, desde o dia 20 já vai estar acontecendo. Como é que vão ser esses dias? E isso começa hoje e vai até sexta-feira. São várias programações envolvendo escolas, né? Os professores foram convidados para também abordar esse tema nas escolas públicas. Algumas empresas também vão fazer algumas ações dentro da própria empresa e outras fora da empresa também. E também vai ocorrer uma série de palestras na terça e na quarta-feira, ali na Câmara dos Vereadores, no teatro, com vários especialistas da área ambiental, especialistas sobre desenvolvimento sustentável também, biólogos, empreendedores, pessoas de diversas áreas. E Ah, as que bacana. inscrições são gratuitas. São gratuitas? Como é que faz o pessoal se inscrever então? É só entrar no site lideressustentáveis.com.br e se inscrever. A programação começa amanhã às 8 horas e vai até 6 horas da noite, alguma coisa assim. E no outro dia também, os 2 dias no mesmo horário. Ah, que bacana. E o que que já tem de programação, assim, com alguns palestrantes, o que que nós temos já? Tem palestra sobre inovação no turismo, cidades resilientes, como criar cidades que são mais resistentes a mudanças climáticas, acessibilidade e inclusão, que também é um tema trabalhado dentro de meio ambiente. Temos também alguns projetos, como, por exemplo, da Morada dos Canyons, que vai explicar como foi o sucesso deles lá, aplicando políticas de desenvolvimento sustentável. Teremos o- um pessoal também da área de turismo, falando sobre algumas propostas de mudança para Gramado, né, para tratar desse assunto em Gramado e como deixar a cidade de Gramado mais resistente a todas essas mudanças, né? Acredito que principalmente questão de deslizamento, contenção de encostas, ainda mais que no ano passado a cidade sofreu muito, né, com deslizamentos, não tanto com enchentes, mas com deslizamentos. Sim, e é de extrema importância isso ser visto em Gramado, né, como temos mais de 1000 pontos, né, de risco na cidade, se não me falha a memória, é 2000, 3000, eu sei que é um número muito grande, de acordo com o último estudo que foi feito, né. Isso tem que ser um planejamento a médio e longo prazo, né, uma coisa que tem que ser como política pública essencial para que ninguém sofra mais, né, com essas chuvas que é muito provável que acabem acontecendo, né. Tempos atrás teve uma chuva que não foi tão forte, já aconteceu um deslizamento ali em Gramado. Então é importante, né, que isso seja observado desde já, né.
Sim, são muitos pontos, eu acho que já está nos 2.000 pontos, né, de deslizamento. Nós perdemos uma rua, né, uma parte de uma rua, várias pessoas perderam casas, algumas pessoas morreram no ano passado. E tem ainda, né, pessoas fora de suas residências tentando voltar, tanto em Gramado quanto Canela, né, são vizinhos. E realmente é uma coisa para se pensar a curto, médio e longo prazo. Existem várias estratégias que nós precisamos fazer a curto prazo para resolver problemas que estão acontecendo agora, como, por exemplo, pessoas que estão desabrigadas. Então, tem que ter estratégias a curto prazo. Por outro lado, precisamos também de estratégias a médio e longo prazo para evitar que isso ocorra. Então, mudar toda a estrutura da cidade, tanto do ponto de vista arquitetura, onde é permitido construir, onde não é, também questão dos corpos hídricos, né? De restaurar corpos hídricos, proteger mananciais, questão também de educação ambiental nas escolas, porque as crianças de agora, né, precisam crescer já pensando nessa ótica, para quando elas ficarem adultas, elas já terem uma consciência maior e agirem já de acordo com as novas regras. É, realmente, as crianças são o futuro de verdade, assim, para que, o planeta sobreviva por mais tempo, né, e cabe a nós, né, que estamos aqui, mostrar esse caminho, né, e levar para mais pessoas, essa mensagem, porque, a gente vê a cada dia que passa as coisas acontecendo, as questões climáticas vindo cada vez com mais força, né, e isso envolve tudo, né, a questão dos rios, a questão do tratamento, né, também e da separação do resíduo, né, que é de extrema importância. Aqui em Canela nós temos a cooperativa que está conseguindo pelo menos 30% dos resíduos reciclar e ter toda uma renda, né, e essa atenção em Gramado parece que nunca foi muito prioridade, né, infelizmente tivemos lagos que foram cobertos, na verdade, araucárias únicas lá, vindo abaixo, né, muitos animais invadindo a cidade, né, aqui em Canela tivemos um bugio, em Gramado teve uma onça, né, Uma, tem um puma, né, um puma das montanhas ali. E também esses dias eu vi vários coatis, também mais de 20 invadindo uma lixeira também, então isso assusta realmente. Se eles estão vindo procurar na cidade é porque alguma coisa está acontecendo na volta, né. Sim, em geral, os animais saem dos seus ambientes naturais quando eles não suportam mais a existência deles. Então, falta de água, falta de comida, falta de abrigo, eles saem para procurar em outros locais. No caso aqui, a cidade. E precisa de um cuidado muito grande, porque tudo isso demora muito tempo para se regenerar, né? Então, as ações que nós vamos começar a tomar por agora pode demorar 40, 50 anos para ter um efeito mais visível, né? Então, precisamos realmente começar a tomar as iniciativas necessárias. E a tendência é que, se não fizermos nada, tudo vai piorar muito rápido e nós já estamos chegando num ponto que não tem muita volta. Então, se nós ultrapassarmos determinados pontos, a natureza vai demorar 300, 400 anos para voltar ao que nós estamos agora. E 300, 400 anos pensando na nossa espécie, nas outras espécies, é um tempo muito grande, né? São muitas gerações até chegar lá. E, assim, aqui em Gramado nós temos uma questão muito grande de especulação imobiliária, né? Principalmente por conta do turismo. São vários resorts, vários hotéis e outros empreendimentos turísticos. E eu percebi que a cidade, a prefeitura, né, enfim, quem regula isso, começou a permitir construções muito maiores do que deveria em locais que também não deveriam ser construídos. Temos, né, um caso de derrubada de araucárias centenárias. E, assim, a prefeitura permitiu inicialmente a construção, mesmo tendo araucária, né? Tem questões
de proteção dos mananciais. Gramado quase não trata esgoto, né? Então, isso influencia toda a comunidade e todo o ecossistema ali ao redor, o despejo de esgoto, né? Inclusive, né, a nossa vida. Então, nós vamos começar a ter problemas de falta de água, que nós já estamos tendo, mas isso Hum. pode se agravar mais ainda. Também tem questão de agricultura, né? Não ter como plantar, não ter produção suficiente para alimentar as pessoas. É claro que isso seria mais a médio prazo, mas sem as atitudes corretas agora, pode ter sim escassez de água e escassez de alimento. Sim, a gente viu muito isso na pandemia, né, como acabou o deslocamento reduziu e a cidade é muito dependente das coisas que vêm de fora, principalmente da questão da alimentação, né, não existe quase nada de produção local de alimentos que supram as necessidades da cidade, né, como se a gente estivesse numa ilha, né, de difícil acesso, né. E isso realmente complica muito, aí falta gasolina, falta alimentação, várias coisas que são extremamente necessárias, que a gente depende e a gente não tem, esse cuidado, né, sobre as necessidades básicas. Então, embora Gramado tenha, até um número de agroindústrias registradas bem grande até comparado a outras cidades aqui da região, né, foi feito um apoio em relação a isso. Temos o Eliezer dos ovos, tem vários outros também, o pessoal dos cogumelos, que eu também conheço eles bastante, trabalho com eles. Então ainda existe uma agroindústria competitiva e que ajuda a suprir as necessidades locais, mas se isso não for um programa de governo, né, a gente vai ficar cada vez mais dependente de coisas, né, que venham de fora, né. Sim, tiveram algumas mudanças, né, nas leis aqui de Gramado, permitindo que em áreas rurais fossem construídos grandes empreendimentos. Então, existe a tendência da cidade se expandir cada vez mais para essas regiões rurais, essas regiões de produção, né? E se pensarmos, a cidade é muito voltada para o turismo, né? Logo, essas agroindústrias, elas podem acabar cedendo espaço, né? Por falta de infraestrutura, de oportunidade para coisas turísticas, né? Tanto hotéis, resorts e parques e outras coisas mais que a cidade tem, né? Muito apelo para essa área. Eu acho importante também que existe tem soluções, né? Existem soluções de como conciliar o turismo com o desenvolvimento sustentável, né? Então, práticas turísticas que sejam ambientalmente corretas, tem várias ideias de trilhas ambientais, empreendimentos de baixo impacto ambiental, empreendimentos com coleta de água, tratamento de esgoto próprio, teto verde para diminuir o consumo de energia elétrica, e que as próprias pessoas que vão para esse local também não sejam pessoas que consumam muitos produtos, né? Nós conhecemos Gramado de forma geral e é muito falado de um turismo de luxo, né? Então é um turismo de consumo, em que é preciso produzir muitas coisas, é preciso gastar muitos recursos ambientais para produzir e manter isso. E uma mudança também um pouco ali no turismo para turistas que não estejam tão voltados para esse consumismo também facilita. E isso pensando em Gramado, né? Mas em relação a mudanças climáticas, precisam ser estratégias e pensamentos globais. Não, o planeta não vai mais suportar essa quantidade de consumismo, essa quantidade de lixo, de mananciais poluídos. Mas, de qualquer forma, né, nós precisamos começar cada um nas suas cidades, nos seus estados, e globalmente ter uma solução maior, né? Existem alguns tratados da ONU, existem alguns eventos internacionais que ajudam a alinhar as políticas locais. Sim, sim. Essa semana eu tive a oportunidade de entrevistar uma pesquisadora sobre as COPs, né, a COP 30 que vai ter, e o tema ambiental é um dos mais importantes que é conversado, né, e esse ano vai ser no Pará, né, lá
na floresta amazônica, né? Então é muito importante esses acordos que são feitos, né, para a gente pensar num nível global, né, de que estamos numa emergência climática, né? Se não mudar agora, vai ser cada vez mais difícil, né? E a gente tem que pensar o que está ao nosso alcance, né? E o que a gente pode ajudar, né, de pouquinho em pouquinho, para que a gente consiga ter essa mudança mais ampla, né? E aí a gente tem que ver a questão do lixo, do consumo de água, né, essa questão de plástico, né? Esse dia também conversamos com um especialista sobre plástico, falou que toda a água do planeta basicamente está contaminada de alguma forma, através de microplásticos e diversas outras substâncias que vão se misturando, contaminando e as formas de tratamento não estão acompanhando isso, né. Então, essa questão do tratamento da água e da forma que esses resíduos são despejados, são de extrema importância, né. Até em relação à COP, que vai acontecer lá no Pará, estão tendo vários problemas, né, várias dificuldades, principalmente, né, o que mais estão falando sobre questão de alojamentos e hotéis, que o custo subiu para diárias de R$ 20.000, R$ 30.000. E aí, se a gente pensar por isso, os países mais ricos vão continuar mandando, né, seus representantes, e os países mais pobres, né? A desigualdade também está nesse acesso a questões ambientais, né? Então, os países mais pobres eles vão ter menos acesso a políticas e itens necessários para um desenvolvimento mais sustentável. E em relação à questão de microplástico, né? Precisamos trocar as coisas que nós usamos para materiais que sejam mais amigos do ambiente. Então, questões de pote de plástico, embalagens de plástico, itens de cozinha, itens de beleza. Muitas pessoas usam, né, várias coisas de beleza, de cabelo, de maquiagem. Tem como trocar para itens que não usam plástico, que são, além de mais saudáveis para o ambiente, são mais saudáveis para a pessoa em si. E várias pesquisas já falaram, já demonstraram a presença de microplástico dentro do nosso corpo, até mesmo no cérebro, corrente sanguínea, nos outros órgãos vitais. Então, é algo que nós precisamos trocar. Eu sei que várias pessoas têm dificuldade de trocar produto que usa, de trocar os costumes, mas é algo que precisa começar e que a pessoa precisa aos poucos, né? As pessoas precisam aos poucos mudando sua rotina de consumo para que a médio e longo prazo as mudanças climáticas não sejam tão fortes como são as previsões atuais. Ah, é isso aí, é isso aí. Precisamos ver o que está ao nosso alcance, né, e também compartilhar, levar essa informação para o máximo de pessoas, criarem essa consciência e ver que realmente é urgente. Se a gente não colocar isso no nosso dia a dia, vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir, proteger o nosso planeta e tudo que está à nossa volta, não é verdade? Sim, tem ali a questão da educação ambiental, né? Eu falei no início sobre educação ambiental para crianças na escola, porque esse é um método que surte mais efeito. São pessoas que ainda estão em desenvolvimento, então é mais fácil elas trocarem, mudarem de opinião do que pessoas adultas. Mas a educação ambiental ela também serve, né? Ela também é aplicada para pessoas adultas, pessoas idosas, de diferentes formas, né? Tanto no trabalho, tem algumas empresas que dão cursos de educação ambiental, promovem eventos de educação ambiental, e às vezes as pessoas acham que precisa fazer mudanças drásticas. Não precisa fazer mudanças drásticas, você pode aos poucos. Você começa separando o seu lixo, consumindo alimentos mais frescos, que utilizem menos plástico, que utilizem menos pesticida, de agricultores locais, porque já economiza a questão de transporte. Então, aos poucos, nós vamos trocando. Depois começamos a trocar, por exemplo, por roupas que sejam mais ecologicamente corretas, roupas de algodão que não utilizem plástico, roupas produzidas mais localmente do que importadas de outro local, né? Muitas roupas são produzidas através de mão de obra escrava ou semi-escrava. Isso também não é legal para a questão ambiental, não é legal para a questão social. Então,
nós podemos começar aos poucos para depois mudar para coisas mais difíceis, como, por exemplo, questões de combustíveis fósseis. São questões realmente mais complicadas de se resolver, né? Depende de uma infraestrutura de carros produzidos que sejam elétricos, locais para recarregar. Existem muitas outras coisas que são mais difíceis, né? Mas a gente pode começar com essas atitudes mais simples que rapidamente se resolve e nós podemos ir pulando etapas até tentar resolver o mais rápido possível. Sim, é isso aí, é isso aí. Maravilha, Yasmin. Parabéns aí por estar tomando a frente junto com o pessoal aí que está te ajudando, né, nessa semana muito importante. Espero que ela se fortaleça cada vez mais aí no a partir dessa, né, e que engaje cada vez mais a população da cidade, né, para ela que é feita, né, essa semana que vocês estão organizando. Então, mais uma vez, fala um pouquinho de como é que vai ser a programação do dia 20 até o dia 26, como o pessoal consegue se cadastrar ou só chegar lá para estar acompanhando essa semana aí tão importante. Vocês podem entrar no site do lideressustentáveis.com.br, lá tem toda a programação completa. A programação de palestra será terça e quarta-feira, de 8 às 18 horas, com vários palestrantes de várias áreas diferentes, desde da área ambiental até a área de turismo e outros empreendedores. Precisa fazer inscrição no site e vai ocorrer no Teatro da Câmara dos Vereadores. A inscrição é gratuita e espero vocês lá. Maravilha, então. Muito obrigado, Yasmin, por trazer esse assunto tão importante aqui pra gente. E, Obrigada pelo convite. eu que agradeço. Sempre que possível, chamo você aqui para conversar, sempre tem algo super interessante para trazer aqui pra gente, beleza? Obrigado a todos que acompanharam essa, Obrigada. essa entrevista. Comentem, compartilhem para que mais pessoas possam saber desse evento importante que está acontecendo. Beleza? Sigam o canal InfoSerra, ativem o sininho. Quem quiser ajudar o canal, apoia.se/InfoSerra, tá aqui no banner aqui embaixo para vocês. E tem também o link da Amazon. Quem for fazer qualquer compra na Amazon, é só clicar no nosso link que está aqui na descrição. Ajuda o canal de alguma forma para a gente continuar levando informação para vocês, beleza? Obrigado, Yasmin, mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.